Eu fiz um personagem que ele é uma fornalha humana. Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar criando um personagem novo baseado em uma fornalha enquanto eu converso com vocês sobre iluminações. Como é que a gente faz para fazer boas iluminações para os nossos desenhos? E eu vou dar algumas dicas valiosíssimas que eu aprendi durante os anos pintando. Mas antes da gente ir lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, vocês estão dando uma força tremenda, eu só tenho a agradecer para vocês. E agora sim, vamos lá pro Photoshop. E bom pessoal, estamos aqui no nosso Photoshop para a gente criar o nosso personagem. E falando um pouquinho sobre a ideia desse vídeo, eu tava com essa ideia de recriar esse personagem que eu encontrei nas minhas pastas de desenho de milhões de anos atrás, que era um personagemzinho meio vermelho com a cabeça de fogo. Eu tinha achado super legal e eu quis finalizar meio que esse concept que eu tinha feito há pelo menos uns 4 anos atrás. Eu não lembro quando é que eu fiz esse primeiro concept, eu nem lembro se eu vou conseguir encontrar esse concept para mostrar aqui para vocês, porque faz tanto tempo que essas coisas vão se perdendo na quantidade de pasta de desenho. Mas eu tava querendo realmente trazer de novo esse conceptzinho de fornalhas e pessoas com cabeça de fogo para trazer para vocês. E o que eu não esperava era que essa arte que vocês vão ver hoje fosse ser a arte que eu mais gostei de fazer até hoje dos nossos Daily Draws. E olha que a gente fez uma porrada de Daily Draw, mas esse daqui foi realmente especial. Quando eu terminei, foi uma sensação meio mágica que nem eu sei explicar direito, de ficar olhando pra tela e falar: caramba, eu fiz esse negócio aqui em 3 horas. E esse é um sentimento tão interessante, sabe? Tão agradável. Porque às vezes a gente vai fazer uns desenhos que a gente não gosta muito. E isso acontece, é normal. Eu mesmo chego a comentar pra vocês quando eu não gosto tanto assim de um desenho que eu fiz. Mas de vez em quando acontece essas coisas que eu não sei explicar e o desenho ele simplesmente sai muito irado, pelo menos da minha opinião, né? A arte é muito engraçado por causa disso, né? Às vezes você vai chegar no final da pintura e vai falar: ué, era só isso daqui que você gostou? Bom, às vezes isso acontece e sim, se você achou que não é nada demais, eu gostei desse nada demais. Eu realmente fiquei muito impressionado com o que eu consegui fazer. E muito disso vai de encontro com o que a gente tinha conversado no último vídeo, que era o da maguinha de gelo. Se você não viu esse vídeo, clica aí porque eu falo também sobre esse assunto, que é a iluminação convincente, que era o assunto mesmo do vídeo que eu queria conversar com vocês hoje, sobre iluminação, essa coisa que ela é muito bizarra. Porque o que acontece? Tem várias maneiras de você fazer uma iluminação diferente. Você pode começar a fazer na sombra, você pode colocar a iluminação, tem 1 zilhão de métodos para você colocar a luz e a sombra, que é um negócio tão simples, sabe? É tipo uma área clara e uma área escura, mas ao mesmo tempo que é simples, ela tem uma densidade muito grande, porque tem vários fenômenos que vão acontecendo com a iluminação. E eu já testei vários estilos de pintura diferentes para que eu pudesse explorar algumas dessas sensações que a iluminação traz pra gente. E eu caí nessa fórmula meio esquisita que faz com que a iluminação ela tenha um soar muito orgânico. Parece que a iluminação ela é realista, sabe? Vocês vão perceber conforme eu for pintando aí que a iluminação ela não tá tão normal comparada a como outras pinturas são, sabe? Principalmente as pinturas dessa nossa geração, por assim dizer. Porque nessa nossa época as pessoas elas têm um estilinho meio parecido, meio anime, que vai meio que de encontro ao oposto do que eu tô querendo dizer, mas essa daqui não é uma pintura meio estilo anime, sabe? Não é uma pintura feita em camadas, uma pintura onde você vai ter uma camada de luz, uma camada de rim light, uma camada de bounce, não. Ela é uma pintura super orgânica. Eu fui pintando
pincelada por pincelada, sabe? Cada área de luz eu tava meio que fazendo uma grande pincelada para eu realmente sentir a peça. Essa que é a palavra dessa arte de hoje, sentir. Eu tava durante todo o processo sentindo cada pincelada, eu tava fazendo pinceladas muito pensadas, muito calculadas, tanto que se vocês perceberem, essa foi uma arte que eu pintei dando um zoom out bem grande. Foi muito parecido mesmo com esse método que eu tava pintando a personagem do gelo, né? Que eu inclusive deixei nos cards caso você queira ver. Porque eu tava dando um zoom out muito grande, sabe? E pintando com pinceladas bem grandes, várias áreas de pintura. E focando realmente no todo, sabe, ao invés de focar em detalhes, focando no todo primeiro para depois ir afunilando e aos poucos ir fazendo os detalhes e detalhes, mas isso foi uma experiência tão interessante porque os materiais ficaram de um jeitinho que eu gostei muito, eles ficaram com bounce light bem bacana, porque eu fui trabalhando várias iluminações e eu fui trabalhando aos poucos. Por exemplo, você tem a luz meio que do céu, se a gente pode dizer que tem um céu nessa cena, que é uma luz mais azulada, e essa luz azul ela vai bater no nosso personagem e ela vai decaindo com o tempo, né? Conforme vai descendo, a luz ela vai ser menos intensa, vai ter outras luzes também, como da barriga desse personagem, que vai ser uma luz super intensa e vai acabar iluminando boa parte da peça. E eu fui calmamente fazendo pincelada por pincelada, transformando todas essas grandes iluminações em algo coeso, em algo que fizesse sentido, em algo que tivesse a parte clara e essa parte clara fosse calmamente indo até a parte escura. E eu fui pintando todas essas transições entre a luz indo do claro pro escuro. Foi um processo super agradável, o concept ficou muito bacana e de uma forma geral foi uma experiência super interessante. Eu gastei um pouco mais de tempo nessa peça do que eu normalmente costumo passar. Tem algumas artes dos nossos daily draws que eu gasto bem menos tempo, que eu gasto em torno de 2 horas. Essa arte demorou um pouquinho mais, foi em torno de 3 a 4 horas para fazer. O que fez muita diferença, para falar bem a verdade, quanto menos tempo você tem para fazer uma arte, mais ela vai ficar corrida e sem terminar, mas nessa daqui eu senti que eu consegui terminar tudo que eu quis fazer. E se eu tivesse mais tempo além de um dia para fazer, eu não sei se eu iria querer adicionar mais. E isso é a parte meio louca da coisa, né? Eu senti que a peça já estava finalizada quando eu cheguei no último vídeo e eu finalizei a gravação. Eu não senti necessidade de colocar nenhum ponto a mais. E isso é algo que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Quando vocês forem fazer uma peça, use cada segundo do tempo que você tiver fazendo a sua peça para tentar fazer algo em direção a peça final, porque às vezes a gente começa a pintar, a gente começa a dar zoom e a gente vai lá na gotinha do olho fazer aquele pontinho branco de highlight e aí a gente dá um zoom out e percebe que aquilo não teve praticamente impacto nenhum na leitura como um todo. E nesse daqui, uma coisa que eu fiz não foi isso, né? Não foi esse zoom exagerado, não foi perda de tempo com coisas que eu sentia que não era tão necessário. Foi um dia onde eu senti que todas as estrelas se alinharam e eu consegui focar nas coisas que eram realmente importantes dessa peça. Essa daqui é uma das que eu mais me senti orgulhoso. Eu espero que você também esteja gostando de como tá ficando esse tiozão aí fornalha. E o resultado deste daily de hoje ficou desse jeitinho. E bom pessoal, essa foi a nossa arte de hoje do nosso Homem Fornalha. Se você gostou e ainda não deu seu joinha, já deixa seu joinha aqui embaixo e vai lá me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar na descrição. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você quer assistir mais, clica no vídeo que está aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e foi!